E aí, pessoal, fiz mais um vídeo para quem vai fazer a prova do Enem, com questões de regra de 3, proporção e escala. Todas as questões foram de provas passadas do Enem, são 14 questões tratando desses temas aí. Vou deixar o link para você baixar essa lista em PDF. Primeiro você tenta responder, depois você vem e acompanha a resolução das questões no vídeo, tá ok? Valeu? Espero que vocês aproveitem. Uma padaria fabrica biscoitos que são embalados em pacotes com 10 unidades. A cada pacote pesa 85 gramas. Na informação ao consumidor, lê-se: a cada 15 gramas do biscoito correspondem 90 quilocalorias. Quantas quilocalorias tem um desses biscoitos? Vejam bem, a questão diz o seguinte: para cada 10 unidades de biscoito, para cada 10 unidades, o pacote pesa 85 gramas. 10 unidades e pacote com 85 gramas. Aí na informação ao consumidor tem o seguinte, que para cada 15 gramas, esses 15 gramas correspondem a 90 quilocalorias. E ele está perguntando quantas quilocalorias tem um desses biscoitos. Apenas um. Então vamos lá. A gente pode descobrir quanto pesa cada um desses biscoitos. A gente sabe aqui, ó, que o pacote com 10, então 10 biscoitos pesam 85 gramas. Então, um biscoitinho desse aí vai pesar quanto? Você bota um xizinho lá. É uma regra de 3 simples e diretamente proporcional. Então, vai ficar aqui, ó. Cada um desses biscoitos vai pesar 85 dividido para 10. Que é o equivalente a 8,5 gramas. Então, um biscoito pesa 8,5 gramas. E ele está dizendo que para cada 15 gramas, então aqui, ó, aí você vem agora, 15 gramas correspondem a 90 quilocalorias. Quilocalorias. Então, um biscoitinho desse aqui, que é 8,5 gramas, um biscoitinho desse, corresponde a quantas quilocalorias? Agora é só fazer essa outra regra de 3, simples e diretamente proporcional. Faz a multiplicação cruzada, então o x vai ser 8,5 vezes 90 dividido para 15, que é o equivalente a 51 biscoitos. Ou desculpa, a 51 quilocalorias. Multiplica 90 vezes 8,5 e em seguida divide por 15, que dá 51 calorias. Alternativa C. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado de área 9 metros quadrados. O executador da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1 para 25. Na planta baixa, a área da figura que representa o terreno em centímetros quadrados é... Vejam bem, ele disse que o terreno quadrado com área de 9 metros. É um terreno quadrado. É um quadrado com área 9 metros quadrados. Então, se é um quadrado, para ter área 9, o lado tem que ser igual a 3 metros.
porque 3 vezes 3 dá 9. E tem aqui a escala. Na planta baixa, o projeto está na escala de 1 para 25. E ele quer saber, na planta baixa, a área dessa figura. Ele quer saber a área da figura na planta baixa. A gente sabe o seguinte, que escala é a relação entre o tamanho do desenho e o tamanho real do objeto. Então aqui tem o tamanho do desenho para o tamanho real do objeto. O tamanho real do objeto lá é de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. E a escala é dada em centímetros. Então vou precisar transformar isso aqui para centímetros. De metro quadrado para centímetro quadrado, nós vamos andar o decímetro, o centímetro. Duas casas. Como é superfície, cada casa vale por 2. Então, nós vamos acrescentar aqui 4 zeros. Centímetros quadrados. Essa relação de desenho para tamanho real, do jeito que está, é para comprimento. Superfície são duas dimensões. Então, a superfície no desenho para a superfície do real, na realidade, está para a escala elevada ao quadrado, já que é superfície. Superfície são duas dimensões. Então, na escala, a área estará elevada ao quadrado. Então, a superfície do desenho é o que eu estou querendo. A superfície real do objeto é de 900 metros quadrados. Então, tá aqui, ó. 90 mil metros quadrados. Metros não, centímetros quadrados. E a escala é de 1 para 25 com expoente 2. Então, aqui, ó, S do desenho, a área real, e aqui é só elevar agora 1 elevado a 2 e 25 elevado a 2 dá 625. Faça a multiplicação cruzada, eu vou ter que aqui, ó, vai dar 90 mil dividido por 625. 90 mil dividido por 625 é o equivalente a 144 centímetros quadrados. E essa resposta se encontra na letra A, alternativa A. Só detalhando aqui o seguinte, a escala do jeito que é dada é para comprimento, uma dimensão. Ele está pedindo a área. Então, a área são duas dimensões. Então, você vai precisar pegar a escala e elevar ao quadrado. E aí vale a mesma relação. A superfície do desenho está para a superfície real. E o valor da escala fica elevado ao quadrado, pois são duas dimensões. Lembrando que superfície são duas dimensões. Por isso que fica elevado ao quadrado. Se ele se referir a volume, você eleva a escala ao cubo. Então, mais uma questãozinha do Enem PPL 2017. Um estudante elaborou uma planta baixa de sua sala de aula. A sala, com forma de retângulo, tem lados medindo 9 metros e 5,5 metros. No desenho feito pelo estudante, os lados da figura mediam 18 e 11 centímetros. A fração que representa a razão entre as medidas dos lados da figura desenhada e as medidas dos lados do retângulo que representam a sala original é, compreender a situação, a sala real é um retângulo de 18 metros por 5... 18 não, desculpa. O real é 9 metros por 5,5. Aqui, ó. Tamanho dos lados medindo 9 por 5,5. O desenho que esse estudante fez
é de 18 centímetros por 11 centímetros. E ele quer a razão. A razão a gente sabe que é a fração. Aí, o numerador vai ser a primeira informação e o denominador vai ser a segunda. A razão entre quem? Aí, ó. Medida dos lados da figura desenhada. Qual é a medida do lado da figura desenhada? Ó, tem que ser os correspondentes, comprimento para comprimento, e na mesma unidade. Então, medida do lado da figura desenhada, 18 centímetros. E as medidas do retângulo que representa a sala original. Qual é a medida do retângulo que representa a sala original? 9 metros. Como tem que estar tudo na mesma unidade, eu vou transformar o metro para centímetro. 9 metros equivale a 900 centímetros. E aqui você faz a simplificação. Pode simplificar do jeito que você quiser. Pode começar dividindo por 9, que vai dar 2 sobre 100. E posso dividir agora por 2, que vai dar 1 sobre 50. E 1 sobre 50 está na letra D. Alternativa D. E se eu fizesse o contrário? Se eu pegasse a largura? Se eu fizer a razão entre a largura do desenho, que é 11 centímetros, para a largura da sala no tamanho real, que é 5,5 metros. Vai dar a mesma coisa. 11 centímetros, transforma o metro para centímetro, e vai dar 550. Posso simplificar por 11. Se eu dividir 11 por 11, dá 1. Se eu dividir 550 por 11, dá 50. Então, a razão tem que ser a mesma, porque ele desenhou a sala em escala. Então, as proporções se mantêm. E a alternativa é a letra D. Para uma temporada de corrida de Fórmula 1, a capacidade do tanque de combustível de um carro passou a ser de 100 kg de gasolina. Uma equipe optou por utilizar uma gasolina com densidade de 700 gramas por litro. Iniciando a corrida com o tanque cheio, na primeira parada para reabastecimento, o carro dessa equipe apresentou um registro de seu computador de bordo acusando o consumo de 4 décimos da gasolina. O consumo de 4 décimos da gasolina originalmente existente no tanque. Para minimizar o peso desse carro e garantir o término da corrida, a equipe de apoio reabasteceu o carro com a terça parte do que restou. Reabasteceu com a terça parte do que restou no tanque na chegada ao reabastecimento. A quantidade de gasolinas utilizada em litros no reabastecimento foi... Olha, o carro começa com 100 kg. A densidade é de 100 gramas por litro. 100 gramas não, 750 gramas por litro. Então lá, a densidade é 750 gramas por litro. Então a gente já sabe aqui que a densidade é a massa dividida pelo volume. A massa está em grama e o volume está em litro, certo? Aí que começou com 100. Quando ele parou para reabastecer, o carro consumiu 4 décimos. Aí qual é o consumo desse carro? 4 décimos do que havia colocado, 4 décimos de 100. Então, corto um zero aqui. Então, ele consumiu 40 litros. Se consumiu 40 litros, restam no tanque 60 litros de combustível. E o reabastecimento foi a terça parte do que restou. Então, ele vem aqui, ó, e reabastece com 1/3 do que restou, 1/3 de 60, que é 20 litros. 1/3 é dividir por 3. Então, ele vai colocar mais 20 litros de combustível nesse tanque. Aí, qual é a pergunta dele? A quantidade de gasolina utilizada em litros no reabastecimento foi... Então, ó,
em litros. Foi de... Aqui é o seguinte. Acabei trocando. A gasolina está dada em peso, em quilograma. Então, isso aqui não é litro, é quilograma. Quilograma e quilograma. Então, foram reabastecidos 20 quilos de gasolina. Aqui, ó. 20 quilos, porque começa com 100 quilos. Tá? Acabei trocando aqui, colocando litro, mas não é litro. É quilograma. Então, ele coloca aqui, no reabastecimento, 20 quilos de gasolina. Esses 20 quilos vão corresponder a quantos litros? Olha, a densidade é a massa pelo volume. E a massa está em quilograma. E 20 quilogramas equivalem a 20.000 gramas. Porque cada quilo vale 1.000 gramas. Então, eu posso fazer aqui, ó. Eu sei que a densidade é 750. E a densidade é a massa. A massa é 20.000. Dividido pelo volume que está em litros. Faço a multiplicação dos meios pelos extremos e vou encontrar que o 20.000 dividido por 750. Certo? Eu vou cortar um zerinho aqui. Então, o volume em litros vai ser 2.000 dividido por 75. Se você olhar para as alternativas, não tem nenhum resultado para essa divisão. Ele fez alguns ajustes. O que é que ele fez aqui? A resposta é a letra B. Ele pegou isso aqui e dividiu tudo por 100. Ele dividiu o numerador por 100, que é 20, e dividiu o denominador por 100, que vai dar 0,75. Então, a alternativa está na letra B. É uma questão simples que ele brincou com as alternativas. Ele brincou com a resposta final. Começou com 100 quilos, parou para reabastecer, já tinha consumido 4 décimos. 4 décimos de 100 dá 40 quilos. Gastou 40, ficou 60 quilos. Para reabastecer, só reabasteceu 1/3 do que ficou. 1/3 de 60, que é 20 quilos. E ele quer saber quantos litros foram colocados no reabastecimento. 20 quilos, que corresponde a um volume de 20 sobre 0,75. Alternativa B de bola. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se que a distância real de 72 quilômetros percorrida na reserva equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa? Bom, já falei aqui que escala é a relação, é a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real, e todos na mesma unidade. Então, o tamanho do desenho está no mapa, 3,6 centímetros, e o tamanho real é de 72 quilômetros. Como todos devem estar na mesma unidade, eu tenho que transformar tudo para centímetros. Então, 3,6 centímetros, 72 quilômetros em centímetros. Aí você vai, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros. 5 casinhas, 5 unidades, 5 zerinhos. E agora é só fazer a simplificação. Quando você simplificar, pode dividir logo por 3,6, que vai dar 1 sobre 200, ou melhor, 2 milhões. 72 por 3,6, 72 por 36 dá 2. Como é 72 por 3,6, vai dar 20. E aqui você repete os outros zeros. São 5 zeros a serem repetidos, que é o equivalente a 2 milhões. Ou seja, a escala é de 1 para 2 milhões. E a resposta encontra-se na letra E. 1 para 2 milhões. Questão bem simples aí para determinar a escala. Escala é sempre o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real do objeto.
Uma de suas viagens, um turista cobrou uma lembrança de um dos monumentos, comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há uma informação dizendo que se trata de uma peça em escala de 1 para 400. A escala é de 1 para 400. E que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. Olha, está falando de volume. Se área, superfície, eu elevo a 2, volume, que são 3 dimensões, eu vou pegar a escala e elevar a 3. Então vai ser o volume do desenho dividido pelo volume real do objeto, que vai ser a escala 1 para 400 elevado a 3, elevado ao cubo. Volume 3 dimensões, então eu pego a escala e elevo ao cubo. E ele quer saber qual é o volume do monumento original, o volume real. O volume do desenho é 25 centímetros cúbicos. Então, o volume do desenho, 25 centímetros cúbicos. O volume real é o que eu estou querendo descobrir. E a escala eu vou elevar a 3. 400 elevado a 3. Pega aí 400 e eleva a 3. 1 elevado a 3 é 1. E 4 elevado a 3 dá 64. Aí vem os zeros. Quantos zeros? Eu vou repetir aqui, ó. São 8 zerinhos. Certo? 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 64 e um bocado de zero. Agora é só fazer a multiplicação cruzada aqui, ó. O volume real do objeto vai ser 25 vezes 64. Acabei dizendo que aqui eram 8 zeros. Não, são apenas 6, tá? Eu coloquei 2 a mais. Então, eu vou tirar aqui 2 zeros. E agora eu multiplico esse valor por 25, que vai dar 1 bilhão e 600 milhões. Centímetros cúbicos. Como eu tenho que transformar para metro cúbico, cada casinha vou voltar 3 zerinhos. Então, de centímetro para metro, eu volto pelo decímetro, metro. 2. E esses dois aqui, ó, cada um valendo 3 casas. Então, decímetro, metro. Então, o volume real do objeto vai ser de 1.600 metros cúbicos, tá? E só relembrando aqui que o 400 elevado a 3 vai ter apenas 6 zeros. Fica 64 e 6 zerinhos. Tá? Você pega a quantidade de zeros e multiplica pelo expoente. 6. E o 4 eleva a 3 dá 64. 6 zeros. E não esquece que ele está dando aqui, ó, em centímetros cúbicos. Então, o volume real você vai achar em centímetro cúbico. No final, você transforma para metro cúbico, porque ele pede em metros cúbicos. Alternativa, letra C. Um andarilho subiu uma montanha por uma trilha sinuosa. Essa trilha possui 100 metros de trecho íngremes e 1.400 metros de trechos suaves. Um escalador subiu a mesma montanha por uma via de escalada vertical de 400 metros de trilha de trecho suave de 400 metros e uma trilha de trecho suave de 100 metros. A razão entre a distância da subida da montanha do escalador em relação ao andarilho. Olha, ele está pedindo razão. E razão é a fração entre a primeira informação que ele te dá, que é a distância. Ele está pedindo a razão entre quem? Então, é a primeira que ele fala aqui, ó. Distância de subida da montanha do escalador. Distância da montanha subida pelo escalador. E a próxima, a que vai ficar aqui embaixo, é a distância percorrida pelo andarilho. Qual é a distância percorrida pelo escalador? O escalador subiu 400 metros na vertical
mais 100 metros de trecho suave. O andarilho percorreu 100 metros de trecho íngreme mais 1.400 metros de trecho suave. 1.400 de trecho suave. 400 mais 100 é 500. 100 mais 1.400 dá 1.500. Corto 2 zeros. Faço a simplificação. 5 por 5 dá 1. E 15 por 5 dá 3. Então, a escala é de 1/3. E 1/3 dá na alternativa letra C. Lembrando que razão é a fração formada entre a primeira informação que ele está pedindo e a segunda informação aqui que é dado. Então, razão, numerador, a primeira informação. Denominador, a segunda informação. Razão entre a primeira e a segunda. Ok? Resposta é a letra C. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Aí aqui, ó, massa de fibra por massa de pão. As marcas, a quantidade de fibra e a quantidade de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior concentração de fibras. Como ele já disse aqui, como é determinada a concentração, que é a massa de fibra por massa de pão. Ou seja, você vai ter que pegar a que tem a maior concentração, ou a maior fração, determinada pela quantidade de fibra e pela quantidade de pão. Qual é a maior fração que representa isso aqui? Então, a maior fração que representa isso vai ser a marca que apresenta a maior quantidade, a maior concentração de fibras recomendada. Então, é o seguinte, esse assunto aqui é comparações de fração, comparações de números decimais. Você vai formar as frações que representam a quantidade de fibra em cada marca. Então, vamos lá. Na marca A, qual é a concentração de fibra? Tem 2 gramas de fibra por 50 gramas de pão. Então, é 2 por 50. Se eu dividir isso para comparar através dos números decimais, essa divisão resulta em 0,04. Agora, para a marca B. A marca B tem 5 gramas de fibra e 40 gramas de pão. Dividindo 5 para 40, nós encontramos 0,125. Agora, para a marca C, a mesma coisa. 5 gramas de fibra e 100 gramas de pão, que resulta em 0,05. Ok? Então, marca D. A marca D, 6 gramas de fibra por 90 gramas de pão, o que resulta em aproximadamente 0,67. E a marca E são 7 gramas de fibra por 70 gramas de pão, o que resulta em 0,1. Isso é o total da concentração. Então, quais dessas marcas que apresentam a maior concentração? Quais dessas marcas, onde o resultado da divisão é o maior? Quais desses números decimais aqui é o maior? 0,4, 0,125, 0,05, 0,067 ou 0,1? O maior deles é 0,125. Ok? Então, o que tem a maior concentração é a marca B. E isso encontra-se na alternativa letra B. Ele pede a ingestão que possui a maior concentração de fibra. A ingestão de pão que tem a maior concentração de fibras. E a gente encontra isso na letra B. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, objetivando dar a volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros. Comprimento AB está aqui, ó, nessa direção. O comprimento AB corresponde a 20 metros.
comprimento AB, 20 metros. E uma envergadura CD de 60 metros. Então, o CD é 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala utilizada pelos alunos foi a escala 3:400. A escala utilizada pelos alunos é de 3:400. E a gente já sabe que escala é a divisão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. E isso sempre na mesma unidade. E aqui, ó, a escala está dada em centímetros. Aí ele pergunta: a envergadura CD na referida maquete em centímetros é igual a? Ele quer saber o tamanho da envergadura CD no desenho, na maquete. Qual é o comprimento da envergadura CD na maquete? Aí, ó, como a gente já sabe que a escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real, e o que a gente tem aqui é o tamanho real do objeto, que precisa ser transformado para centímetros. Nós temos 60 metros. Passando para centímetros, isso nos dá 6.000 centímetros. Lembrando que cada metro equivale a 100 centímetros. Então, eu multiplico isso por 100, que dá 6.000 centímetros. Esse é o tamanho real. E o que eu estou querendo é o tamanho do desenho. É só substituir na relação aqui, ó. O desenho é o que eu estou querendo. O tamanho real é 6.000 centímetros. Tudo em centímetros. E a escala é de 3:400. Agora é só fazer a multiplicação cruzada. Vai ficar 6.000 vezes 3 dividido por 400. Corta um zero de cima e um zero de baixo, que resulta em, aí, o tamanho do desenho vai ser 60 vezes 3 dividido por 4. Se você prestar atenção, 60 dá para dividir por 4, que é igual a 15, e multiplicado por 3. 3 vezes 15 é igual a 45 centímetros. Esse é o tamanho do desenho, 45 centímetros. A alternativa B, ou melhor, C, de casa. Um mapa cartográfico cuja escala é de 1 para 30.000 e as cidades A e B distam entre si em linha reta 5 centímetros. Um novo mapa dessa mesma região será construído na escala de 1 para 20.000. Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades A e B em centímetros será igual a... Aí, olha, vamos entender a situação. Ele falou de dois mapas. Temos dois mapas aqui. Nesses dois mapas, já foram dadas as escalas. No primeiro mapa, a escala é de 1 para 30.000. No segundo mapa, a escala é de 1 para 20.000. E ele deu a distância entre as cidades A e B no primeiro mapa. A distância no primeiro mapa é de 5 centímetros. E ele quer saber qual é a distância entre essas cidades no segundo mapa. Qual é a distância entre os desenhos no segundo mapa. Certo? Então, ó, eu preciso antes descobrir qual é a distância real entre essas cidades, já que a distância real não muda. A distância real entre as cidades A e B será a mesma. O que vai mudar é a distância entre as cidades no mapa, dependendo do mapa que você está fazendo. Se você faz um desenho maior, se você faz um desenho menor, então essas distâncias ficam variando apenas no desenho. No mundo real, as distâncias não irão mudar. Então aqui, vamos descobrir qual é a distância real entre essas cidades. Como a gente sabe, escala é o tamanho do desenho dividido pelo tamanho real. E essa escala na primeira é de 1 para 30.000. A gente tem o tamanho do desenho, 5 centímetros,
E eu quero descobrir o tamanho real, a distância entre essas cidades. 1 para 30.000. Faça a multiplicação cruzada, R vezes 1 e 5 vezes 30.000, que vai dar 150.000. Lembrando que tudo está em centímetros. Então, a distância real é de 150.000 centímetros. Agora, qual é essa distância no outro mapa? No mapa de escala 1 para 20.000. De novo, mesma relação. A distância do desenho dividido pela distância real é igual à escala 1 para 20.000. O tamanho do desenho na segunda escala é o que eu estou procurando. O tamanho real eu já tenho. Em seguida, é só fazer as operações. Multiplica cruzado, você vai chegar que D é igual a 150.000 dividido por 20.000. Eu vou cortar um zero de cima com um zero de baixo. E o que sobra aqui é 15 dividido para 2. O que resulta em 7,5. 7,5 centímetros é a distância nesse novo mapa cartográfico. E a resposta está na letra E, de escala. No tanque de certo carro de passeio, cabem até 50 litros de combustível. E no rendimento médio deste carro, na estrada, é de 15 km por 1 litro de combustível. Ao sair para uma viagem de 600 km, o motorista observou que o marcador de combustível estava exatamente sobre uma das marcas da escala divisória do medidor, conforme a figura. Como o motorista conhece o percurso, sabe que existem, até a chegada a seu destino, 5 postos de abastecimento de combustível, localizados a 150 km, 187, 450, 500 e 570 km do ponto de partida. Qual a máxima distância em quilômetros que poderá percorrer até ser necessário reabastecer o veículo, de modo a não ficar sem combustível na estrada? Compreender a situação? Quais são as informações da questão aqui? Ele diz que um carro cabe nesse tanque de combustível, cabe até 50 litros. E que o rendimento do carro é de 15 km com 1 litro de combustível. E ele precisa fazer uma viagem de 600 km. E no marcador só tem gasolina até onde o ponteiro está. Certo? Então, qual é a quantidade de combustível que tem aqui? E ele quer saber o seguinte: qual é a máxima distância? Qual é a máxima distância que esse carro pode percorrer para fazer o que ele pode fazer? Qual é a máxima distância que ele pode percorrer até ser necessário reabastecimento? Detalhe, não pode acabar o combustível. Ele não pode ficar sem combustível. Então, qual é o máximo que ele pode percorrer até chegar no posto mais distante para abastecer? Porque se ele passar de um posto, o próximo talvez ele não consiga chegar por falta de combustível. Então, primeiro, eu preciso saber quanto tem de gasolina nesse tanque. Qual é o total de gasolina no tanque? Eu sei que cabe 50. Essa marca aqui corresponde até quantos litros de combustível? Se você reparar, o tanque está dividido em 8 partes iguais. Então, o tanque foi dividido em 8 partes iguais. E o ponteiro está na 6ª casinha. Então, o tanque tem aí 3/4 de combustível. 3/4 de 50. Não cabe 50 litros ao todo? Eu só tenho 3/4 dos 50. 3/4 de 50 equivale a 37,5 litros. Então, aqui, ó, no tanque desse carro, existem 37,5 litros de combustível. E eu sei que para cada litro, o carro percorre uma distância de 15 km. Então, para saber qual é a distância, basta fazer a multiplicação. Se com 1 litro ele faz 15, com 2 ele faz 30, com 3 ele faz 45 e assim vai. Então, eu multiplico o desempenho
pela quantidade de combustível que existe no tanque desse carro. E 37,5 vezes 15 vai dar o valor da distância, que é 562,5 quilômetros. Essa é a distância que ele percorre até acabar o combustível. Mas olha, se acabar o combustível, ele não chega no último posto, que está a 570 quilômetros. Então, ele não vai percorrer essa distância toda. Ele vai ter que parar antes. Ele para no posto que está a 500 quilômetros de distância. E isso encontra-se na letra B. Olha, ele vai conseguir percorrer 562,5. Mas 562,5 não é o suficiente para chegar no posto que está a 570. Passa do 500, mas não chega no 570. Então ele tem que abastecer num posto antes, no posto que está a 500 km de distância. Alternativa B de bola. Uma torneira não foi fechada corretamente e ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de uma gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem volume de 0,2 ml. Qual o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período em litros? Vocês já devem ter reparado, já estão respondendo algumas questões do Enem, já devem ter reparado que o Enem mexe muito com transformação de unidades. Então é sempre bom você aí dar uma revisada, se tem dúvida, nas principais unidades de medida. Unidade de comprimento, superfície, volume, capacidade, massa e tempo. Essas são as principais unidades de medidas cobradas no Enem. Não só na prova de matemática, como na prova de física, como na prova de química. Então é muito importante saber as principais unidades de medida, suas transformações e relações. Então vamos para a questão aqui. O que é que a questão falou? Você tem uma torneira que está mal fechada e pingou da meia-noite até as 6 horas da manhã, com uma frequência de uma gota a cada 3 segundos. E cada gota dessa torneira sai 0,2 ml de água. Então, a torneira ficou vazando da 0 hora até as 6 da manhã. Por quanto tempo ela ficou vazando? Da meia-noite até as 6, se passam 6 horas. Meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 horas escorrendo, pingando. E o seguinte, a outra informação é que a frequência do pinga-pinga é uma gota a cada 3 segundos. E a gente sabe que essa gota de água tem 0,2 mililitros. Então, a cada 3 segundos, saem dessa torneira 0,2 mililitros de água. Então, 0,2 a cada 3 segundos. Então, nesse intervalo de tempo aqui, nessas 6 horas, quanto de água foi desperdiçado? Olha, 6 horas e segundos. Eu tenho que fazer a transformação, porque eu só posso trabalhar com unidades que estão... só posso trabalhar com medidas que estão na mesma unidade. Confere? Então, aqui ó, eu vou ter que transformar 6 horas em segundos. Aí eu sei que se eu multiplicar por 60, eu chego nos minutos. Cada hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, vai ficar 6 vezes 60 vezes 6, que é o equivalente a 21.600 segundos. Então, a quantidade de água que irá vazar em 21.600 segundos é, olha, regra de 3 simples e diretamente proporcional. Então, vai ficar aqui, ó, 21.600 vezes 0,2 dividido por 3. Aí vem um truque, aí você fica aqui, poxa, eu vou ter que multiplicar 21 por 21.600 por 0,2. Preste atenção, quando você faz multiplicações por número que termina em 0 e número que tem vírgula, se eu cortar um 0 daqui, a vírgula vai andar uma casa para a direita aqui. Ó. Então, isso vai ficar 21
1.060 vezes 2, dividido por 3. Aí, se você prestar mais um pouquinho de atenção, você vai ver que 21,60 é divisível por 3. 21,60 dividido por 3 dá 720. 720 vezes 2. 720 vezes 2 dá 1.440 mililitros de água que vazaram nessa torneira nesse intervalo de tempo. Mas a pergunta está em litros. Então, eu já vou transformar isso aqui para litro. E todo mundo sabe que, para voltar para litros, é só dividir por 1.000. Porque 1 litro equivale a 1.000 ml, 1.000 mililitros de água. Então, de ml para litro, volta-se 3 casas. 1, 2, 3, que é o equivalente a 1,44 litros. Ou seja, como ele pede o valor mais próximo, o valor aproximado, é 1,4 litros de água. Alternativa, letra C. Repito, preste atenção nas transformações de unidades de medida. Veja, nós fizemos 2 transformações aqui. Transformamos o tempo que estava em hora para segundos e transformamos a quantidade de água que estava em mililitro para litros. Não esqueçam disso. Um dos grandes problemas enfrentados nas rodovias brasileiras é o excesso de carga transportada pelos caminhões. Dimensionado para o tráfego dentro dos limites legais de carga, o piso das estradas se deteriora com o peso excessivo dos caminhões. Além disso, o excesso de carga interfere na capacidade de frenagem e no funcionamento de suspensão do veículo, causas frequentes de acidentes. Ciente dessa responsabilidade e com base na experiência adquirida com pesagens, um caminhoneiro sabe que seu caminhão pode carregar no máximo 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. Considerando esse caminhão carregado com 900 telhas, quantos tijolos, no máximo, poderão ser acrescentados à carga, de modo a não ultrapassar a carga máxima do caminhão? Então, vamos lá. Mas as informações do texto, para resolver o problema, está aqui. Que um caminhão, para não ultrapassar o limite de carga, só pode carregar, no máximo, 1.500 telhas ou 1.200 tijolos. E ele diz aqui, ó, que o caminhão já está com 900 telhas e vai completar o restante com tijolo. Qual é a quantidade máxima de tijolos que ele pode colocar para completar a carga sem exceder o limite, sem ultrapassar esse limite? Mas veja, nós temos uma questão de regra de 3, proporcionalidade. A gente sabe que é o seguinte, que as 1.500 telhas equivalem aos 1.200 tijolos. Ok? 1.500 telhas equivalem a 1.200 tijolos. Nesse caminhão já existem 900 telhas. 900 telhas. Então, quantos tijolos eu tenho que colocar para não ultrapassar o limite de carga? Ó, se eu fosse completar o caminhão com telhas, veja, o caminhão já tem 900 telhas. Se eu fosse transportar todas as telhas, quantas estão faltando para completar a carga? O máximo é de 1.500. Já tem 900. Faltam quantas? 600 telhas. Essas 600 telhas que estão faltando serão ocupadas pelos tijolos, serão substituídas pelos tijolos. Então, os tijolos que eu vou colocar no caminhão tem que ser equivalente ao peso dessas 600 telhas. Se 1.500 equivale a 1.200, as 600 que estão faltando são equivalentes a quantos tijolos? Regra de 3 simples e diretamente proporcional. Então, o x vai ser igual a 1.200 vezes 600 dividido para 1.500. Corta um zero daqui, um zero daqui, um zero aqui. O que ficou
foi 1.200 vezes 6 dividido por 15. Eu posso fazer mais simplificações e é sempre bom você aprender a fazer algumas simplificações. Isso ajuda bastante. Eu posso dividir o 6 por 3, que dá 2. E posso dividir o 15 por 3, que dá 5. Em seguida, aqui já está mais simples, você pode fazer direto, mas eu posso dividir o 1.200 por 5 e depois multiplicar por 2. Ou, se você quiser, já pode fazer aqui, ó. 12 vezes 2 dá 24, repete os dois zeros, dividido para 5. E 2.400 dividido por 5 equivale a 480. Então, as 600 telhas deverão ser substituídas por 480 tijolos para que não ultrapasse o limite de carga desse caminhão. Ok? Pneus usados geralmente são descartados de forma inadequada, favorecendo a proliferação de insetos e roedores e provocando sérios problemas de saúde pública. Estima-se que no Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 milhões de pneus usados. Como alternativa para dar uma destinação final a este pneu, a Petrobras, em sua unidade de São Mateus do Sul, no Paraná, desenvolveu um processo de obtenção de combustível a partir da mistura dos pneus com o xisto. Esse procedimento permite a partir de um pneu, ou melhor, permite a partir de 1 tonelada de pneu, um rendimento de cerca de 530 kg de óleo. Considerando que 1 tonelada corresponde em média a 200 pneus, se todos os pneus descartados anualmente fossem utilizados no processo de obtenção de combustível pela mistura com xisto, seria então produzidas... A questão é tão grande que a gente já esqueceu o que é que tinha lá em cima, né? Vocês sempre falam essas coisas aí. Mas, olha, leu a primeira vez, volte e leia a segunda vez, marcando as informações. Ou então você já faz a primeira leitura marcando as informações do texto, o que é dado. Aí, olha, já tem aqui, ó. Estima-se que no Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 milhões de pneus. É um número, é um valor aqui, ó. 20 milhões de pneus usados. Aí ele continuou dizendo, blá, 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 que faz uma mistura. E o que é que acontece? Ó, esse procedimento permite, a partir de 1 tonelada de pneu, um rendimento de cerca de 530 kg de óleo. E considerando que 1 tonelada corresponde a 200 pneus. Aí ele pergunta se todos os pneus descartados, se todos os 20 milhões de pneus descartados forem reutilizados, qual é a quantidade de óleo que se consegue fabricar. Então vejamos, eu vou utilizar uma folhinha complementar aqui para ficar com mais espaço para resolver essa questão. Olha só, o que é que diz o texto? O que é que diz o texto? Que para cada 1.000 kg de pneu, eu consigo fazer 530 kg de óleo. E esses 1.000 kg de pneu, essa tonelada de pneu, é necessário juntar 200 pneus. Então, 200 pneus, com 200 pneus, eu consigo fazer 530 kg de óleo. Com os 20 milhões que são descartados irregularmente, eu vou conseguir fazer quantos pneus? Uma regra de 3 simples e diretamente proporcional, né? Então vai ficar 20 milhões multiplicado por 530 e dividido por 200. Aí eu corto 2 zeros, um zero de cima com um zero de baixo, faço a divisão aqui do que sobrou por 2, dividindo esse valor aqui, ó, de 200 mil por 2, vai dar 100 mil. 100 mil vezes
530. 100 mil vezes 530 é só acrescentar os zeros que aparecem nos 100 mil. São 5 zeros, então teremos agora 6 zerinhos. Então dá 53 milhões de toneladas. 53 milhões de toneladas. 53 milhões de toneladas não. 53 mil quilos. Porque, ó, é a quantidade de óleo está em quilograma. Então, 53 mil quilos de óleo. E 53 mil não, 53 milhões. 53 milhões. Para transformar em tonelada, basta dividir por 1000. Ou seja, retirar 3 zeros. O que dá 53 mil toneladas de óleo. Então, a quantidade de óleo que se consegue produzir é o equivalente a 53 mil toneladas de óleo. Ok?